Gosto de começar o programa relembrando aí do que a gente já tratou para aqueles que perderam, né? Mas também está tudo gravado, só baixa ir lá e consultar. Então vamos lá, capítulo 15, eu não estou seguindo a ordem cronológica, né? Estou dando saltos na obra e também não estou falando de tudo, principalmente das técnicas, dos passivos, as imposições, enfim, né? Quem quiser conhecer, tem vários cursos, mas também tem a obra, né? Mas vamos para o que interessa hoje. Então, na automagnetização isolada ou na magnetização em conjunto, mostramos a influência curadora que um indivíduo pode exercer por suas radiações sobre um ou muitos de seus semelhantes. E aí ele começa esse capítulo falando justamente do que ele vinha já desenvolvendo na obra, né? As várias técnicas, a questão da reciprocidade, ou melhor, da relação magnética entre o assistido e o magnetizador, e para entrar na automagnetização. Né? Então, ele vai falar justamente esta ação de um homem sobre o outro, sobre vários outros, depois de ter sido por muito tempo contestado. Na época, o magnetismo era muito contestado, né? Não é à toa que Mesmer, como todos nós conhecemos aí, né? Sofreu muito questionamento da academia, né? Está hoje corretamente admitida, se não em todo o seu alcance curador, ao menos quanto a certos fenômenos fisiológicos, a própria ciência oficial decidiu se admitir. Então já se começava aí a ter um olhar mais atento sobre o magnetismo, né? E como diz Bier, se não tinha de todo, mas pelo menos algumas coisas já se podia se observar. Né? A ciência, a gente sabe que a ciência tem um paradigma que naquela época, principalmente, né, era inquestionável, né? Por não dizer aqui dogmático, estou falando em relação ao magnetismo, né? E aí, justamente quando aparece essa ciência, né, quando se admite esse poder curador do magnetismo, ela foi muito questionada. Mas Bier já dá aí os primeiros sinais de que a ciência já vinha, né, abrindo um espaço para olhar para o magnetismo. E hoje em dia, cada vez mais, né, acredito. Então, pode-se, portanto, encarar. Deixa eu abrir aqui o meu slide rapidinho, só para eu acompanhar aqui. É ligeiro a leitura, porque Chico cortou ali uma palavrinha, eu gosto de ler tudo ao pé da letra, né? Pode-se, portanto, encarar como certa ação magnética do homem sobre seus semelhantes. Aí ele tem como certeza, né? Resta saber se ele tem sobre si mesmo. A quem quiser também dar uma olhadinha lá no livro de Jacó, ele vai fazer algumas ressalvas sobre essa questão da automagnetização. Resta saber se ele tem sobre si mesmo. Neste ponto, a incerteza não pode durar muito, porque, com exclusão de qualquer teoria, é muito fácil formar uma opinião sobre este ponto. Experimentando sobre si mesmo, não tardará a verificar pela experiência se existe ou não uma ação. Né? Então, já Bier vai dizer o seguinte: um ser humano em relação ao outro, beleza, já foi mais do que aí comprovado pelo magnetismo que tem atuação sim, mas sobre si mesmo, né? Tirando fora as teorias, será que existe essa ação sobre? Quais são as doenças que ela pode atuar? Quais são aquelas que elas não terá algum efeito? No primeiro ato no sofrimento é levar, nosso primeiro ato no sofrimento é levar instintivamente a mão ao ponto em que sofremos e muitas vezes encontramos certo alívio com uma leve pressão na parte afetada. O que ele está dizendo aqui, né? Quando a gente recebe uma pancada, uma dor, então o que é que a gente faz? Logo a gente coloca a mão sobre aquele ferimento, aquela pancada, uma dor de cabeça que a gente tem. Então,
mesmo não tendo aquela consciência do magnetismo, mesmo não conhecendo a ciência, né, a gente já vai perceber certo alívio. Se em vez de agir instintivamente, agora sim, soubermos estudar as nossas sensações e dirigir convenientemente a nossa ação, adquiriremos bem depressa a certeza de que a ação magnética do homem sobre si mesma é incontestável. E quantas vezes a gente já não fez isso, né? Recebeu uma pancada, um sopro, né? E aí a gente percebe que, eita, teve um alívio ali. Se a gente faz dessa maneira, imagina a gente tendo consciência de toda essa ciência, de suas técnicas, né? Imagina a gente tendo consciência da sua aplicabilidade, de como aplicar naquele instante, de qual a maneira correta, né? Quanto tempo, como usar os dispersivos, e aí, com certeza, a gente partiria apenas da inconsciência, né? Do ato de magnetizar para uma ação mais científica, né? Mais consciente daquilo que a gente precisa ter, né? Adquiriríamos bem depressa a certeza de que a ação magnética do homem sobre si mesmo é incontestável. Vamos ver quais são as ressalvas que ele vai fazer em relação à automagnetização, né? Não é apenas a gente achar que a gente pode se automagnetizar, né? Ele vai fazer algumas ressalvas que é importante a gente destacar.